pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava aqui no final de semana de bobeira, pensando em coisas novas, em vídeos novos pra fazer pra vocês. E daí eu me liguei de uma coisa, todo mundo adora falar de como conseguiu juntar dinheiro, de como prosperou na vida, mas eu não conheço ninguém que chegou aqui e falou, assumiu na cara, eu errei e eu fiz isso de errado. E por isso eu pensei em fazer esse vídeo hoje para compartilhar as besteiras que eu já fiz com a minha vida financeira e como eu destruí a minha vida com essas péssimas escolhas. Então hoje vai ser tipo um confessionário. Eu vou confessar tudo que eu fiz de errado com o meu dinheiro há mais ou menos uns 6 anos atrás e que me levou a ficar com uma dívida equivalente a 110 mil reais de valores atuais, 80 mil reais na época. Você vai acabar sabendo como eu destruí a minha vida financeira em um ano. Tudo isso começou há mais ou menos 6, 7 anos atrás. Meu marido, na época meu namorado, tinha acabado de se formar e a gente era muito doido, a gente fazia o que queria, dava na cabeça, a gente estava fazendo. Então a gente viajava o tempo todo, se aventurava por vários lugares diferentes, curtia mesmo a vida. Eu sempre gostei muito de rock, hardcore, punk, eu sempre fui mais pra esse lado e acabo me lembrando muito de uma música, essa época que eu vivi, que é aquela música 20 e poucos anos que o Raimundos regravou. É interessante, se você não conhece, dê uma olhada e saiba como era a minha vida. Então tudo que impedia a gente de aproveitar mais a vida era o dinheiro, na verdade a falta dele. Normal, né? Eu dependia da minha mãe e o meu marido dependia dos pais dele até que o momento que ele se formou. Aí tudo mudou. Meu marido acabou se formando e ele acabou indo trabalhar. Ele ganhava uma grana legal, para quem morava com os pais, era bastante dinheiro. E a gente acabou se esbaldando de verdade com o que ele ganhava. Na época eu era estudante ainda, eu estudava numa universidade federal, não ganhava grana de lado nenhum. Então a gente acabava aproveitando bastante da grana que ele tinha, que ele ganhava. E para comemorar essa formatura dele, o emprego novo, a gente resolveu fazer um curso de mergulho. Só que tem um problema, a gente mora em Curitiba e Curitiba não tem praia. Então o que a gente fazia? 2 vezes no mês, no mínimo, a gente ia para uma praia e geralmente em Santa Catarina, porque as praias são muito bonitas de lá. E era uma grana pesada aqui em cada viagem dessas. Tinha combustível, já que tínhamos que rodar aproximadamente 400 quilômetros, estadia, o custo do mergulho, que não é nada barato, e a nossa ruína começou ali. Pra gente não ter mais que alugar os equipamentos de mergulho, a gente acabou comprando todos os equipamentos. Você não tá entendendo? São todos mesmo. Até hoje lá em casa, se você for ver, tem muita coisa de mergulho. Eu acho que eu poderia abrir uma escola de mergulho com tanto equipamento que eu tenho. Tem equipamento para mergulhar no frio, no calor, em altas profundidades e até mesmo no gelo. Enfim, tudo que você possa imaginar de mergulho tem lá em casa. Aí, não contentes com isso, de ficar com medo que o nosso equipamento não fosse suficiente, a gente acabava sempre comprando um reserva. Então, não só para nós dois veste, mas dá para vestir mais umas 2, 3 pessoas tranquilamente. Além de gostar muito de mergulhar, a gente também gostava muito de comer fora de casa. Era quase todo dia em restaurantes muito bons. Nessa época também a gente acabou engordando bastante e eu acabei engordando mais de 30 quilos. Então, enquanto nós não estávamos mergulhando, estávamos comendo. Nada mais do que 3 meses nessa vida intensa, a gente já foi parar no cheque especial. No começo era um pouquinho, a gente nem ligava muito, era uma graninha pouco e ok, a gente achava que era normal, na verdade, ficar negativo na conta. E pra ser sincero, eu também nem entendia como funcionava esse negócio de cheque especial, conta corrente, rotativo do cartão. Nunca ninguém me explicou isso, porque eu não ganhava dinheiro, eu nem tinha cartão. Então pra mim não fazia diferença saber aquilo. Bom, é óbvio que a gente não parou com a nossa gastança ali, quando a gente entrou no cheque especial. A gente queria comemorar a nossa vida, a nossa felicidade, e até que a gente resolveu viajar para o Caribe para passar o ano novo. Foi muito bom, confesso. A gente conseguiu pagar essa viagem até com uma certa facilidade. Não precisou fazer grandes esforços, mas cada vez mais estávamos entrando mais fundo no cheque especial. Eu tinha um sonho desde criança, o meu sonho era aprender a tocar bateria. E eu imaginava ser a próxima estrela do rock, eu sempre fui muito voltada, muito ligada à música. Então meu marido acabou descobrindo isso e resolveu me colocar numa aula de bateria. E a gente chegou na escola para fazer a matrícula e tinha uma bateria linda lá. Essa daqui da foto. Azul petróleo novinha. Então já que a gente se achava os novos magnatas, o rei do pedaço, a gente saiu de lá com a matrícula feita e com uma bateria nova comprada. E eu nunca sequer tinha tocado 1 minuto de bateria na minha vida. Show de bola, hein? Bom, tudo começou a ficar mais complicado a partir desse momento.
salário chegava e só cobria o negativo da conta corrente. Ou seja, todo mês a gente dependia exclusivamente do cheque especial para poder pagar as nossas contas. Mas nada disso impediu a gente continuar gastando, afinal o cheque especial tá ali pra quê? Pra ser gasto, né? Nada mudou na nossa rotina, nada! A gente continuava a fazer tudo da mesma forma, gastar como antes e sem pensar no amanhã. Então a gente resolveu empreender. Olha só que ideia genial! A gente não era muito bom em administrar nosso dinheiro, montar um empreendimento tinha tudo para dar certo, né? Para ajudar, a minha mãe acabou entrando na história. A gente montou uma loja virtual, não tinha nada planejado. Capital de giro, fluxo de caixa, custo de abertura, o quê? Nada disso. A gente misturou isso ao fato de que a gente não entendia nada de finanças e colocou a família no meio. É óbvio que deu super errado. A gente perdeu um bom dinheiro nisso. Foi somente uns 3 a 4 meses dessa história insana de gastos. Mas não satisfeitos, a gente resolveu montar um outro negócio. E esse foi um pouco mais caro e durou um pouco mais de tempo. Ele também não envolveu planejamento nenhum e sugou ainda mais dinheiro das nossas finanças. Tivemos que fazer várias melhorias, vários investimentos nesse negócio e todo mês fechávamos um prejuízo. Bom, como o dinheiro do salário mal da gente, desculpa, eu não consigo não lembrar em rir. É muito idiotice. Mas tudo bem. Ai, meu Deus, como eu era idiota. Como o dinheiro de salário mal dava pra pagar o cheque especial e sobrar pra pagar as outras contas, a gente teve a brilhante ideia de abrir uma nova conta em um outro banco pra aproveitar o cheque especial dele. Show de bola! Ai, meu pai do céu. Como que a gente fez isso, né? Acadêmicos de Júlia Mendonça. Quesito educação financeira. 0! E lá fomos nós torrar o cheque especial do novo banco. Afinal, né, a gente não tinha um, a gente tinha 2 cheques especiais. E a gente entrou e afundou com tudo. Chegou no limite do cheque especial de novo. Para ajudar a situação, né, para resolver um pouquinho mais, a gente estava um pouquinho triste, a gente resolveu viajar de novo. 6 meses após ter voltado do Caribe. Então, afinal, tinha mesmo que aproveitar aqueles equipamentos lindos de mergulho que a gente tinha comprado. Então, a gente resolveu viajar para mergulhar com tubarões na Colômbia. E só por uma curiosidade, não, a gente não mergulhou em gaiola, a gente não mergulhou com nada, a gente mergulhou com tubarões de verdade, era o meu sonho de vida. Tinha até tubarão martelo lá, tubarão baleia. Lindo, maravilhoso. Se você tem coragem, faça isso, vale a pena. Eu nem lembro como a gente arranjou aquele dinheiro, na verdade, pra pagar aquilo, mas eu lembro que foi bastante apertado mesmo. A gente já tava com 2 negócios dando super errado, cheque especial, aula de bateria e continuava gastando bastante. Bom, finalmente chegou o final do ano e iríamos viajar pro Caribe, aproveitar o Réveillon. A viagem foi maravilhosa, a gente aproveitou muito e gastamos mais ainda, claro, em equipamento de mergulho. E para aproveitar, meu querido marido me pediu em noivado no meio de um mergulho noturno. Foi lindo, bem bonito mesmo, bem romântico. Mas só que tinha um detalhe, ele não tinha dinheiro para comprar aliança para mim. E foi meio que assim, a gente estava mergulhando, a gente saiu do mergulho, levantou, tava na água ainda, ele tentou me pedir em casamento no meio do mergulho, eu não entendi nada que ele falou. Daí quando a gente chegou na superfície, ele me pediu em casamento e eu fiquei, tá, ele vai tirar aliança de algum lugar. E nada, e foi isso mesmo, eu tipo, ok, né, beleza. Bom, a gente voltou de lá, então, felizes, noivos e tal, e a gente tinha que ter um lugar pra morar, certo? Então a gente foi atrás de um apartamento, sem brincadeira, uns 2 dias depois que a gente chegou da viagem. A gente encontrou um apartamento que tava na planta ainda, mas que não era muito caro, e numa região que era bem legal. A gente decidiu comprar ele em 2 dias. Foi uma total compra por impulso. Uma burrada enorme. Inclusive é este apartamento que eu tô aqui, ó. Bom, pra ajudar, minha mãe resolveu fazer uma festa pra comemorar o nosso noivado. Bem legal, né? Eu não gosto de festa. Eu não sou uma pessoa assim muito festiva, eu gosto mais de ficar na minha. E tinha só um probleminha mais que isso. A gente não tinha aliança de namoro, de noivado. Então a gente ia ter que arranjar uma aliança, certo? Como é que a gente ia fazer uma festa de noivado sem uma aliança? Então não dava pra contar pra todo mundo que o casal mais querido de todos estava endividado e a gente não tinha como dizer que a gente não tinha dinheiro pra uma aliança. Então a gente acabou indo em um shopping atrás de uma loja que vendesse joias
E a gente, sem brincadeira, falou assim, queremos a aliança mais barata que existe. A mulher ficou meio tipo, Não, a gente falou, sério, mais barata, tipo R$50, existe? A mulher pegou, mostrou bem sem jeito uma aliança que era fina. Ela era muito, muito, muito fina. Não fina de chique, muito fina, fina de espessura mesmo. Era tão fina que mal dava pra ver no dedo. Era um detalhezinho, sério, desse tipo. A aliança, só pra você ter noção só de colocar no dedo, ela já entortou. Sério, ela era toda torta, assim. É claro, nessa época a gente já tava totalmente enrolado, não tinha dinheiro pra mais nada, e a gente então começou a pegar empréstimos. E é claro que a gente não usava os empréstimos para pagar a conta, mas sim para comprar mais besteiras. Já estávamos há um bom tempo no rotativo do cartão e sempre pagando o mínimo da fatura do cartão. Então a gente começou a atrasar algumas contas e o cheque especial sempre estava no limite. A gente tinha que escolher o que pagar e o que não pagar todos os meses. E aí que a gente percebeu que a gente havia feito algo muito errado na nossa vida. Começamos a fazer algumas contas, a apertar um pouco mais as despesas, mas nada muito certo. A gente não tinha noção de quanto eram as dívidas, o que estava atrasado, o que fazer com o cheque especial e o rotativo do cartão e as contas atrasadas. Nosso nome já estava totalmente sujo, fazia um tempão por diversas contas. Nessa época eu já estava trabalhando, já tinha meu salário, mas também não dava pra nada, não fazia diferença nenhuma mais naquela situação que eu ganhava, porque a situação realmente estava bem feia. A situação chegou no limite quando meu marido precisou viajar a trabalho. E ele foi sacar dinheiro para comer durante a viagem e não tinha nada na conta. Nada mesmo, zerado. Nem no cartão de crédito. Eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha mãe e dar pro meu marido para ele poder viajar e ter o que comer. Foi um momento que marcou bastante a minha vida e foi bem chato mesmo. Pouco depois disso, eu tava levando meu marido no aeroporto de carro, né? E eu recebi uma ligação do celular. Não, eu não tava dirigindo, eu já estava parada e estacionada, ok? Nessa época eu já estava acostumada com o banco ficar me ligando, porque eu estava tudo atrasado, então eu já entendi essa já meio receosa, né? E era uma senhora me dizendo que faziam 7 meses que as parcelas do apartamento não estavam sendo pagas. E por isso, se eu não pagasse mais o rápido possível, a gente ia ter que desistir do apartamento, porque ainda não era financiamento. Era antes do financiamento, tipo uns balões, assim. Até esse momento, apesar de estar bastante enrolada com essas contas, gastando mais do que devia, eu não tinha exata noção de como eu estava mal com as finanças. E foi preciso alguém dizer que eu iria perder alguma coisa bastante valiosa para poder me tocar sobre a burrada que eu estava fazendo, o caminho errado que eu estava indo. Cheguei em casa, coloquei todas as contas no papel. Cheque especial, empréstimo, conta atrasada, viagem, apartamento. Deu um total de R$80 mil. Atualizados com o valor de hoje da inflação, o equivalente seria a R$110 mil. Eu sabia que era grana, mas eu nem imaginava que era tanto assim, na boa. E foi muito difícil essa época, muitas brigas, muitos dias sem dormir. Minha saúde ficou totalmente de lado, esquecida, e levou alguns anos para poder reconstruir tudo isso. E eu conto essa história aqui neste vídeo. Depois que eu fiquei noiva, eu tinha o sonho de me casar logo em seguida, tipo 6 meses, no máximo 1 ano. Mas demoraram mais de 3 anos para sair esse casamento, de tanta dívida, de tanta enrolação que tinha. Eu não tinha condição de casar antes. Foi bem complicado mesmo, foi um aprendizado intenso e eu vi na pele dia a dia de pessoas extremamente endividadas. E por isso eu acabei me apaixonando por cuidar das finanças desde aquela época. Eu passava horas planejando como eu iria pagar todas as contas, como eu faria para renegociar tudo. Eu gostei tanto que eu decidi transformar isso na minha profissão. E cá estou eu aqui hoje. E nunca imaginei que eu pudesse dar conselhos de finanças e dinheiro para outras pessoas. Mas tudo muda e às vezes a vida nos traz surpresas bastante agradáveis. Então se você está nessa situação, se você está devendo dinheiro, calma, tem solução. Então fica comigo que eu vou te ajudar. Veja os vídeos do meu canal que tem muito material legal aqui, que eu fiz todo ele baseado na minha própria experiência. Bom, agora eu quero saber de vocês, como é que estão as finanças de vocês? Vocês têm alguma dívida? Vocês estão querendo sair do lugar onde vocês estão e melhorar a situação financeira? Se quiserem, compartilhem a história de vocês aqui comigo, que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. E eu também faço consultoria e planejamento financeiro. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho hoje, eu vou deixar aqui embaixo meu portfólio. Você entra lá e dá uma olhada maior, com carinho no meu trabalho. Pode contar comigo para o que você quiser e agora eu vou contar com você para curtir esse vídeo e curtir o meu canal também, hein? Beijos, até a próxima. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ler isso.
começar a rir. É a voz de escola de samba. Eu não vou fazer.